Olá, vamos conversar um pouco sobre crônicas? Eu tenho aqui algumas informações que eu quero mostrar para você sobre estrutura, cronistas e uma sugestão de produção. Tudo isso do portal, certo? Vamos à página da pesquisa escolar. Pela pesquisa escolar, você busca por crônica. Eis a página. Você vai encontrar uma série de informações sobre crônica, mas eu quero que você acesse principalmente o conteúdo Crônica Contemporânea Brasileira, que é um conteúdo multimídia. Essa é a página do conteúdo multimídia. Aqui fala-se de crônica contemporânea brasileira, ou seja, apresenta-se o estilo narrativo de uma crônica e alguns tipos de crônica que existem. E, é claro, alguns autores importantes, como, por exemplo, Rubem Braga, Stanislau Ponte Preta, Fernando Sabino e Luiz Fernando Veríssimo, certo? Então, vamos ver o que mostra o conteúdo multimídia sobre esse assunto. Em Crônica Contemporânea Brasileira, aqui você vai encontrar uma série de informações. Você vai aprender que crônica é uma narrativa breve, ele tem abordagem reflexiva, a linguagem é subjetiva e comunicativa e volta-se sempre a situações da vida cotidiana. Pode ser alguma coisa que aconteceu com você ou com algum colega, não é? A crônica, é importante ressaltar, ela tem a linguagem narrativa. Nós podemos ter características líricas, fantásticas e poéticas, como eu vou mostrar para você daqui a pouco num outro item. A estrutura da crônica, ela é sempre voltada para fatos cotidianos, certo? Ela possui vida curta. Por quê? Porque como é publicada na mídia, geralmente nos dias seguintes, a crônica já é substituída por outra, não é? Pelo menos as de jornal e revista. É claro que existem livros também só de crônicas, como, por exemplo, o Luiz Fernando Veríssimo publicou. A linguagem da crônica deve ser sempre simples e escrita em primeira pessoa. E o narrador constantemente procura travar um diálogo com o leitor. A crônica que nós conhecemos hoje tem fundamento jornalístico opinativo e a linguagem é bastante persuasiva, não é? Muito bem, vamos ao segundo item. Aqui você vai encontrar os tipos de crônica que existem. Nós temos a crônica narrativa, não é? Aquelas crônicas comuns em que se apresenta a sequência narrativa. Depois, temos também uma crônica lírica, não é? Ela é muito mais voltada para aquela linguagem poética e metafórica. Você vai encontrar, inclusive, textos com esse estilo de linguagem aqui. Temos também, mais abaixo, a crônica reflexiva, que é, na verdade, aquela crônica que envolve reflexões filosóficas. Temos ainda a crônica metalinguística, que é aquela que escreve sobre a própria linguagem, ou seja, sobre o próprio ato de escrever. Temos ainda aquela crônica humorística, né, que se refere a situações da sociedade, no caso, que traz bom humor em cima de informações da vida cotidiana da pessoa, não é? Ou de uma situação. Não esqueçam que aqui vocês vão ter uma série de crônicas para ler, tá? Então, para se inspirar, basta acessar este item. Vamos então ao terceiro item. Aqui nós temos agora um exemplo de crônica. Rubem Braga.
Ele é um escritor que desde os 15 anos de idade já produzia crônicas. Ele tem um humor político, ou seja, ele faz comentários políticos. Um exemplo de crônica que ele publicou é O Conde e o Passarinho. No caso, ele sempre falou muito sobre as tendências políticas do Estado Novo. Por isso, é considerado um dos mais importantes cronistas da nossa literatura. O estilo do escritor. Sua linguagem é simples e direta, busca expressões do dia a dia. E, no caso, envolve o mistério de trabalhar com a escrita, não é? Há mais informações sobre o escritor. Não deixem de acessar. Vamos adiante. Agora, Stanislau Ponte Preta. Esse é outro escritor muito importante. Na verdade, o nome dele é Sérgio Porto. Mas ele adotou Stanislau Ponte Preta como um pseudônimo de sua obra, porque ele adora escrever contos, crônicas e tudo envolvendo muito humor, não é? Ele publica em jornais, revistas, mas também tem livros publicados, não é? Sobre esse escritor, temos uma série de curiosidades. Ele é muito divertido. Eu, pelo menos, adoro ler crônicas desse tipo. O estilo dele, bem humorado e original, abusa de gírias e de um ritmo diferenciado, ou seja, cadenciado. Ninguém melhor do que ele para dominar as linguagens, ou seja, a linguagem do seu jeito carioca de ser. Na sequência, vou falar também de Fernando Sabino. Quem é esse escritor? Fernando Sabino é outro importante escritor de crônicas, embora ele também escreva romances e novelas. Mas não deixa de ser um famoso cronista. Ele tem uma grande aptidão literária. Embora escreva contos policiais, as crônicas também são seu forte. Na página aqui você vai encontrar curiosidades sobre o autor, bem como seu estilo. O estilo, sempre forte, aparece a ironia. No caso, ele humaniza os personagens e os individualiza, não é? Ele mostra retratos da vida urbana, nos quais explora o senso de humor, não é? As sutilezas e as descobertas do cotidiano, que são muito importantes. Além disso, suas obras ficam entre a comédia e a tragédia. É engraçado dizer que ele também apresenta o ridículo e o sublime, não é? Além do jocoso e do sério. Então, vale a pena explorar este autor. Temos, por último, então, Luiz Fernando Veríssimo, que é um importante escritor nacional, não é? É filho de Érico Veríssimo, um romancista famoso da literatura brasileira. Várias informações aparecem sobre esse escritor. O seu estilo, no caso, inaugurou um novo formato para a crônica, né? Porque até então privilegiava-se o conto tradicional. Ele utiliza-se da paródia e fala principalmente da classe média urbana. Há uma série de informações sobre esse cronista aqui. Eu sugiro que você leia cada detalhe, porque são informações interessantes e que vão inspirá-lo na sua produção. Muito bem, sobre o conteúdo multimídia, era isso. Faça pesquisas sobre crônica, sobre os diferentes autores mencionados, mas eu quero apresentar ainda uma outra sugestão interessante. Sugiro que você produza seus textos, mas crie uma página no construtor de páginas e divulgue as informações para os seus colegas. Vamos à página. Clique
logo depois em construtor de páginas, que é um serviço do portal. Você pode ver que eu já tenho uma série de informações que eu criei aqui. São várias páginas que inclusive eu indico para você, se for preciso. Muito bem. Sobre crônica, hoje era isso. Você viu um pouco sobre sua estrutura, alguns cronistas e a produção. Deixo nas suas mãos à obra, ok? Um abraço e até uma próxima.